Olá, o meu nome é Emília Nunes, eu falo diretamente de Salvador, Bahia, e eu fui aluna da primeira turma do Cri Cri Cri, o Criando Crianças Criativas do Murilo Gun. Para mim foi uma experiência muito especial, né? Foi muito bacana ter acesso a um conteúdo tão denso, tão importante, mas de uma forma leve, didática. Às vezes eu me senti assistindo um seriado, sabe? Esses seriados que a gente quer que nunca acabem, mas acabou. E o melhor veio depois, né? Porque eu percebi que realmente todo aquele conteúdo que eu tive acesso, todas aquelas ferramentas, todas aquelas reflexões, né, que eu fiz a partir do que o Murilo trouxe, me fez perceber e ter um olhar diferente, né, para a minha ação como mãe, como escritora, como empreendedora e várias coisas que eu aprendi ali eu tenho usado na minha vida, no meu dia a dia, e isso é realmente muito especial. E foi uma honra, né, ter sido aceita para o EDPM, que é um grupo, né, de educadores digitais para pais e mães, que eu faço parte. E através disso é que eu chego até vocês oferecendo esse conteúdo que será sobre criar crianças leitoras. É o Cricrilê. Mas bom, deixa eu me apresentar primeiro. O meu nome é Emília Nunes, como eu disse, sou aqui de Salvador. Sou mãe de duas crianças, de Gael, que vai fazer 5 anos, e de Malu, que tem 3 anos. E leio para os meus filhos desde que eles estavam aqui na minha barriga. E realmente ler para os meus filhos foi um grande diferencial da minha maternidade, onde eu me encontro muito como mãe, eu aprendo muito nas leituras que faço. E como era realmente muito especial para mim, eu resolvi compartilhar isso com o mundo. Eu criei um projeto chamado Mãe que Lê, que é um projeto de incentivo à leitura em família, é um movimento de mães unidas pela literatura infantil. E hoje ele é acompanhado por mais de 68 mil famílias no Instagram. Convido vocês para acompanhar também, é o @mãe que lê. Lá tem dica de livro, tem resenha de livro, eu falo muito sobre essa minha experiência, né, de mãe que lê para o seu filho. Eu sou a mãe que lê para Gael e para Malu, mas e vocês também aí são mães e pais que leem para os seus filhos, então estamos todos juntos nessa missão de formar um país leitor, além de formar os nossos filhos leitores também. Além disso, eu me tornei escritora. Sim, tem mais ou menos 2 anos que eu sou escritora, um pouquinho menos, e eu lancei esses livros daqui, vou mostrar rapidamente para vocês. A Menina da Cabeça Quadrada, que fala sobre a tecnologia na infância e a importância desse equilíbrio entre o tecnológico e a brincadeira. Meu Pai Era da Cidade, que foi um livro que eu fiz para as empresas de ônibus, fala dos motoristas de ônibus. Felicidade Bicicleta, que fala sobre essa maravilha que é aprender e ensinar alguém a andar de bicicleta e sobre as coisas simples da vida serem as que mais trazem, né, alegria e felicidade pra gente. A Jacarezinha que Mordia, que fala da fase das mordidas. Da raiz do cabelo até a ponta do pé, que é um livro para as meninas entenderem, para os meninos também entenderem que toda menina é bonita, da raiz do cabelo até a ponta do pé, que toda menina é perfeita do jeito que é. Esse daqui é uma coisa muito especial, um projeto muito especial, que são livros infantis personalizados. Você entra no site, monta o bonequinho da criança e ele entra em uma pequena grande aventura. Então é um livro onde a criança é o protagonista. Ele faz parte do meu projeto Tibi, que é uma editora de livros infantis personalizados, que eu tenho com meu irmão. Então é www.meutibi.com.br. Depois conheçam. E aí nasceu também o projeto Show de Bola, que já tem do Bahia, do Vitória, do Esporte, e tem outros times chegando também, que é para compartilhar esse amor pelo time com os nossos filhos e ensinar também as coisas tão boas que a gente pode aprender com o futebol, né? Os princípios que a gente aprende ali, como o respeito ao outro, como a disciplina, enfim, muitas coisas que estão nos livros. Então eu me tornei escritora. Então eu falo para vocês desses 3 lugares: do lugar de mãe que lê, do lugar de escritora e do lugar também de uma pessoa que estuda muito tema, que pesquisa muito tema e que tem se apaixonado cada vez mais pela literatura infantil. Então vamos lá para o Cricrilê. Bem-vindos ao Cricrilê, Criando Crianças Leitoras. Sim, o Murilo já falou no Cri sobre a importância da leitura na infância. Né? No módulo que ele fala sobre criando crianças imaginativas, ele traz, depois de falar do ócio, que o ócio é um bom momento para ter um livro na mão muitas vezes, né? Mas ele traz o ócio, depois ele fala do criando crianças leitoras. Ele traz a leitura na infância como inputs, né? Inputs para a imaginação. E é sobre isso que a gente vai falar um bocadinho, né, durante esse vídeo.
Bom, eu quero começar, né, com um conceito que eu também aprendi no Cri 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 e que, sim, eu tenho usado demais no meu dia a dia, na minha vida, que é o Xoxin, que é ter a mente de iniciante, que é olhar para uma coisa como se fosse a primeira vez que você estivesse, né, tendo acesso, tendo esse conhecimento. Então eu convido que vocês, né, assistam esse vídeo Xoxin, com a mente de iniciante, porque realmente quando a gente fala de literatura infantil, a maioria de nós, né, somos iniciantes mesmo. Por mais que você seja um grande leitor, por mais que você hoje em dia tenha lido todos os clássicos e tenha uma pilha de livros lidos e uma pilha de livros para ler, como um leitor para uma criança, provavelmente é a sua estreia, né? Se você tem um primeiro filho e um segundo filho, você já vai estar um pouquinho mais descolado, mas é um aprendizado. A gente está aprendendo, então é importante a gente ter essa humildade e esse reconhecimento de entender que estamos começando. Então, sim, vamos errar muito, vamos acertar também. Precisamos nos dar essa oportunidade de tentar, essa liberdade de tentar, de explorar. O mundo dos livros é um mundo mágico que precisa ser explorado, porque infelizmente tem muita coisa no mercado aí também que não faz jus ao título livro, que não vale nem um papel. Então tem que ficar de olho, mas isso é um aprendizado. Eu mesma já li muito livro duvidoso e hoje em dia eu já sei escolher melhor os livros para os meus filhos, posso oferecer algo melhor, mas também sou grata a todas as leituras que eu já fiz com eles, porque faz parte também desse vínculo que a gente vai criando, né? O livro é muito importante, mas pense muito no narrar, na história, né? No trazer para o seu filho essa possibilidade de ouvir a sua voz lhe contando o mundo. Porque isso são as histórias, é uma forma de inserir a criança na sociedade, na história, na imaginação, na criatividade. Então, Xoxin, combinado? Todo mundo, Xoxin. Bom, a maioria de vocês, eu acredito, né, que estão me assistindo, tiveram alguém que leu, né, para vocês quando vocês eram crianças. Acredito que a maioria aí. Mas essa não é a realidade do nosso país. Uma pesquisa recente do Retratos da Leitura no Brasil revelou que 70% das pessoas entendem que nunca foram incentivadas a ler. Por ninguém. Uma mãe, uma avó, uma tia, uma professora, ninguém. Então isso é muito fácil de perceber porque não somos um país leitor. 70% das pessoas não tem essa memória afetiva, não tem esse início ali com a família, né? Ou seja, com essa coisa mais carinhosa mesmo, porque o livro tem muito a ver com o vínculo também que a gente cria. Então, é muito mais difícil para uma pessoa que não teve esse início, né, se apaixonar pelos livros, mas acontece muito, e principalmente quando a gente se torna pai, se torna mãe, a gente tem, sabe o quê? Uma segunda chance. Porque a gente pode se apaixonar pela leitura e pelos livros junto com os nossos filhos. Então, mesmo que você não seja um grande leitor, você sim pode se tornar ainda um grande pai, uma grande mãe leitora. E eu tenho certeza que esse iniciozinho ali com seus filhos vai te revelar, né, essa vontade de também ler para si. Bom, o Murilo falou no curso dele sobre os mitos, né, da criatividade. Vocês devem lembrar do artista, do dom, da criação, do acaso. Eu quero trazer para vocês alguns mitos sobre a leitura na infância. Então vamos lá? Vamos para o primeiro mito. Vamos para o primeiro mito. Ler é fácil e sempre é prazeroso. Muita gente tem essa ideia de que ler é fácil. Isso tem muito a ver com essa imagem romantizada que a gente tem da leitura na infância. E como é que é mais ou menos a expectativa em relação a ler para as crianças? A maioria das pessoas se imagina chegando em casa de noite, né, plena, tranquila, na hora de dormir, você pega um livro na estante, um livro ótimo, e você lê para o seu filho que está de pijama, deitadinho, cobertinho e quietinho na cama, né, ansioso pela história. E você conta essa história sorrindo, ele escuta essa história sorrindo, e quando você fala, e foram felizes para sempre, ele dorme. É mais ou menos isso, assim, a expectativa que muita gente tem sobre a leitura da infância. E aí chega a vida real. A vida real é que você chega cansado do trabalho muitas vezes, que você não sabe nem que livro você vai ler hoje, e aí você escolhe um, mas o menino quer outro. Aí ele quer justamente aquele livro que você não gosta muito, que ele te pede para ler todo santo dia. E vocês brigam um pouquinho, tá? Decidem, e você vai ler o livro para ele.
Ele antes pula na cama, ele não quer deitar, ele quer ficar sentado do seu lado, ou ele quer ficar em pé, ou ele quer ficar pulando, enfim. E aí quando você começa a ler o livro, ele quer ver as ilustrações, e ele quer participar da história, e ele quer que você volte, e ele faz pergunta. Ou seja, ele é um leitor interativo. Você não está lendo para um sonho, você está lendo para uma criança que é curiosa, que quer saber, que quer conhecer mais sobre o que você está trazendo sobre essa história, que com certeza já está despertando ali muitas coisas na cabecinha dela, na imaginação dela. Então a vida real é que você tem uma criança real e que você precisa, né, ler para ela, porque é muito bom para ela, porque é muito bom para vocês dois, mas também porque é um direito. Toda criança tem o direito de ter acesso à leitura, toda criança tem o direito de ter acesso a livros, de ter direito a ter acesso à literatura, porque isso lhes dá o direito de ter acesso à história, à diversidade, ao mundo, à vida e à voz da mãe, do pai, do cuidador, né? Esse direito de se sentir amado. E a história nos dá esse momento de qualidade com os nossos filhos, que a gente não pode esquecer isso. Eu trouxe um livrinho para vocês que eu quero recomendar sobre esse tema chamado Direitos do Pequeno Leitor. Leiam, esse livro é fantástico, ele é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer nesse primeiro tópico, no primeiro mito, é que a gente precisa desconstruir essa ideia romantizada da leitura na infância. Como tudo vai ser maravilhoso, mas também vai ser difícil. Né? Que nem você pensar que amamentar é simples, você vai colocar o menino no peito, ele vai mamar e vai ficar tudo bem. Quando você, né, na vida real tem um neném, até vocês conseguirem sintonizar, né? E mesmo depois que sintoniza, muitas vezes é exaustivo, muitas vezes é cansativo, mas você sabe que aquilo é importante porque você está nutrindo o seu filho do melhor alimento. Então pense nos livros também como nutrição. Você está nutrindo o seu filho de histórias, de subjetividade, de linguagem e principalmente de amor. Então vamos para o segundo mito. O segundo mito é: as crianças dessa geração não gostam de ler. Eu escuto isso de muito pai, de muita mãe, de muito professor. Eu escuto isso de muita gente. Meu filho não gosta de ler. Ele só quer saber de tablet, de televisão. Ai, não, meus filhos detestam livro, não gostam, não quer ver um livro que ele sai correndo. Eu escuto muito isso. O que acontece? Como a gente viu que ler não é fácil, muitas vezes quando essa nossa expectativa é frustrada, a gente acaba encontrando uma justificativa. E a justificativa que a gente tem encontrado é: mas as crianças não gostam mais de ler. E eu quero falar da minha experiência agora como escritora, né, que fala sobre um tema, né, que é a tecnologia na infância, nesse livro daqui que eu já mostrei para vocês. Daqui a pouquinho eu vou indicar alguns livros, mas com esse livro eu tenho circulado muitas escolas. E quando eu pergunto nas escolas quem é que gosta de ler, é quase unânime, as crianças levantam a mão. Praticamente todas as crianças levantam a mão, ainda tem aquele gritinho: "Uau!". As crianças gostam de ler, sim senhor. As crianças ainda gostam de ler e eu acho que elas sempre vão gostar, mais do que de ler, de histórias. As crianças gostam de ouvir histórias, as crianças gostam, né, de conhecer o mundo através dessa narrativa do adulto que vai entrando, que vai, né, lhe mostrando toda essa realidade que um dia ela vai conhecer e toda essa imaginação também que acontece, né, que é tão própria do ser humano. Então a criança gosta de história. Acontece que nós pais, muitas vezes, não estamos muito dispostos a pagar o preço, né? A fazer a nossa parte. E a nossa parte é ter uma presença significativa, real, não esvaziada com os nossos filhos. A leitura nos permite isso, um momento de contato que não é interrompido pelo bip do celular, um momento do contato que não é interrompido por uma ligação de trabalho ou por uma mensagem num grupo de WhatsApp. Então, assim, a gente muitas vezes brinca com os nossos filhos, mas o celular tá ali, qualquer coisa a gente sai, ou a gente nem consegue se conectar 100%, a gente tá sempre ali olhando um pouquinho, fingindo que não tá, mas tá. Eu falo isso porque eu sei, eu sofro desse mal, né? Eu tô com esse problema dessa geração, nossa geração, não são os pequenos. Mas os pequenos, óbvio, eles copiam muito os pais.
Então, se eles veem os pais o tempo inteiro com os tablets na mão, com o celular principalmente na mão, eles vão querer os tablets, os celulares, eles não vão querer os livros. Né? Muita gente me fala que acha impressionante uma criança de 2 anos, de 1 ano, de meses, às vezes, desbloquear um celular. Eu penso, nossa, essa é a coisa mais fácil do mundo. Se ela vê o tempo inteiro você fazendo isso, ela já vai entendendo ali. Criança é curiosa, criança gosta de entender o que também, né, traz tanta admiração do adulto, o que o adulto tá tão ali grudado querendo conhecer. Então eu vou mostrar pra vocês alguns livros que falam sobre isso rapidinho. O primeiro que eu amo é esse daqui, Socorro, Mamãe Caiu no Celular. E ele conta justamente a história de uma ótima mãe, mas que sempre está distraída com os bips do seu celular, até que ela vai parar lá dentro do celular. Então é muito bom para a gente refletir, né, sobre qual é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, né, em relação a esse uso da tecnologia e também em relação a ler ou não ler. Você lê na frente do seu filho? Você lê para o seu filho, mas você lê para si também na frente dele? Controle remoto também tem bem a ver com isso, que é um casal que quando recebeu o filho em casa também recebeu um controle remoto, que ajudava na criação dessa criança, até que o controle remoto quebra e é o maior fuzuê. Você não vem brincar, né? Pergunta um pouco isso. Se as brincadeiras, né, online são brincadeiras também, mas a importância de convidar a criança para vivenciar o mundo real. Né? Esse, no final do livro, quando ele vê as pessoas brincando ali, ele acaba decidindo ir também. Então, a gente não pode colocar a culpa da criança, não pode dizer que a criança não gosta de ler, porque não é fácil pra gente ler pra ela. A gente tem que entender e aprender e se aprimorar e despertar esse gosto nela. E o outro livro que eu quero mostrar, que eu já mostrei, é o meu, A Menina da Cabeça Quadrada, que justamente trabalha esse tema. As crianças gostam de tecnologia, assim como nós gostamos de tecnologia também, mas elas amam brincar. Elas amam brincar e ler é uma brincadeira também. Então a gente precisa ter essa perspectiva e não acreditar nisso. Não acredite que as crianças não gostam de ler. As crianças gostam de ler sim e depende da gente criar esse espaço para que esse vínculo se forme, para que esse fio que nos une se forme a partir das histórias. Vamos para o terceiro mito. Vamos para o terceiro mito. E o terceiro mito é: livro para criança é infantil. E infantil eu estou usando aqui no sentido mais pejorativo que infantil pode ser usado. Infantil como algo bobo, como algo raso, como algo bem simplório mesmo, como algo, enfim, que é só para criança, não é para adulto e não tem valor. Não tem um valor literário, não tem um valor filosófico, não tem um valor artístico. Muita gente acha que livro para criança tem que ser livro bobo. E isso não é verdade. E muita gente acha que só existe livro bobo para criança também. Isso não é verdade. A gente precisa desmistificar isso. Talvez a literatura infantil seja dos ramos, dos gêneros da literatura, a mais profunda, a que atinge mais a nossa humanidade, a que conversa mais com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Eu, depois que virei mãe, tive a oportunidade de mergulhar nesse mundo da literatura infantil e eu me entendo mais a partir dos livros que eu leio para os meus filhos. Então isso é muito importante. E é importante também que a gente perceba que não existe tema tabu na literatura infantil. Precisa ter liberdade, né, para se criar na literatura infantil. As crianças precisam ter acesso aos mais variados temas, né, com esse olhar de cuidado, com esse olhar de zelo, com esse olhar de amor e principalmente com esse olhar de esperança. Isso eu acredito, eu acho que a literatura infantil é um lugar onde a gente não pode esquecer a esperança, mesmo quando a gente esteja trabalhando com temas difíceis. Então, para provar por A mais B para vocês que literatura infantil não é boba, eu vou mostrar alguns livros bem rapidinho e mostrar para vocês que sim, pode-se conversar sobre tudo com as crianças através do livro. Então, muitas vezes é bom vocês perceberem isso também, que o livro pode ser um bom mediador de conversas com seu filho. Então, vamos lá, trouxe alguns para mostrar. Morte. Pode falar de morte com criança? A Ilha do Vovô. É um livro super lindo, super lúdico, que trabalha o tema da morte. Porque um dia ou outro, toda pessoa vai se deparar com essa despedida. Então, por que não, desde pequeno, saber que ela existe e de uma forma, com um recurso tão lúdico, tão simbólico, e a gente poder ir criando, né, no nosso imaginário, né, de uma forma positiva as coisas que a gente vai ter que lidar na vida. Por exemplo, separação de pai. Pode falar com criança sobre isso no livro infantil?
né? Quantos pais separados procuram um suporte para conversar sobre isso? E aqui está, por exemplo, esse livrinho pequenininho, super premiado, maravilhoso, Lá e Aqui, que fala sobre separação de pais, de uma forma bem sensível, bem bonita, bem poética. Abuso sexual na infância. Acontece e acontece muito e a gente precisa conversar sobre isso com as crianças. Como é que uma literatura boba vai falar sobre isso? Não tem que ser uma literatura de verdade. Então, por exemplo, Não Me Toca Seu Baboca. É um livro que fala sobre a prevenção de abuso sexual na infância de um jeito lúdico, de um jeito leve, de um jeito que a criança pode aprender e entender sem se aterrorizar também. Mas olha aí, mais um tema muito importante sendo trabalhado na literatura infantil. Vamos lá, doenças. Né? Quantas famílias se veem numa situação de doença? A Flor que usava lenço fala sobre a situação do câncer. Então, você se deparar na sua família com alguém com câncer, ou antes disso, você poder ler isso, porque são coisas que fazem parte da vida, ninguém tá livre. Então, a gente pode conversar com os nossos filhos antes mesmo de que aconteça alguma coisa que não é das melhores, mas que faz parte da vida, para eles entenderem que existe, se né, um dia eles se depararem, saberem, terem essa construção né, desse subjetivo dentro deles, de uma forma que é ok, pela voz da mãe, pela voz do pai, pela voz da professora. Isso dá uma segurança, gente, na vida, sabe? A gente cresce muito mais forte quando a gente tem acesso a histórias, a narrativa. Um outro exemplo, vivemos num mundo que tem um problema muito grande, né, dos refugiados. Pode-se falar sobre isso com criança? Pode, tá aqui um livro. A Viagem. É importante que as crianças saibam que isso está acontecendo no mundo que elas vivem e que é um mundo que elas no futuro né, vão poder mudar essa realidade e que elas saibam também que mesmo em momentos muito difíceis, muito complicados, as famílias podem estar perto, podem né, estar cuidando um dos outros. Então é um livro que eu sou apaixonada por esse livro. E o último, Desastres Ambientais. É tema para conversar com criança? Mariana, tivemos né, um desastre ecológico no Brasil. Existe esse livro, Um Dia é um Rio, um livro premiadíssimo, maravilhoso também, e que fala né, desse evento, desse acontecimento, né, dessa catástrofe ambiental, e que faz a criança pensar sobre isso também. Esse é um livro mais pesado, mais difícil. Meu filho fala, mamãe, esse livro é assustador. Mas a vida é assustadora em muitos momentos também, então a gente tem que preparar as crianças para isso. Então, literatura infantil, meus caros, ela não é boba. Ela não é boba, a gente tem que esquecer isso e a gente tem que mergulhar sem medo. Porque não é fácil também você pegar um tema, você ler e você lidar com suas próprias lacunas. Mas eu te garanto que a literatura infantil vai ajudar você a completar suas próprias lacunas e ajudar seu filho a entender o mundo. Então vamos para o quarto mito. Quarto mito chegando na área. E eu quero falar para vocês o seguinte: hábitos de leitura. Eu preciso criar uma rotina para o meu filho em torno de livros. Eu preciso criar esse hábito na vida dele. Aí você engessa, aí você cria uma rigidez muito grande e a criança daqui a pouco está fugindo dos livros. Porque nem sempre a gente quer ler e muitas vezes a gente quer ler em horas que as pessoas não querem que a gente leia. Então, né, a gente precisa pensar sobre isso. Mais do que um hábito de leitura, a gente precisa desenvolver na nossa família uma atitude leitora. E eu vou usar uma coisa que o Murilo falou no curso também. Ele citou Schopenhauer que dizia ler direto do livro do mundo. E a gente precisa aprender a ler direto do livro do mundo. E aprender a ler, ter uma atitude leitora, faz a gente ler além do livro. A gente lê as histórias, a gente lê além do livro, faz a gente enxergar o mundo com um olhar completamente diferente. Então, quando a gente tem uma atitude leitora, a gente tem uma outra forma de estar no mundo, mais curiosa, mais imaginativa, que reflete mais, que entende mais o outro, que tem mais empatia pelo outro. Então, a atitude leitora nos leva a isso, a ser mais generosos conosco e com o mundo, né? Se a gente se vê no livro, a gente tem o direito de estar aqui. Se a gente vê o outro no livro, o outro tem o direito de estar aqui. Se eu tenho o direito de contar a minha história, né? Então eu sou muito importante. Se o outro tem direito de contar a sua história, então o outro também é muito importante. Então a gente precisa ter uma atitude leitora
né? E não tanto hábitos de leitura. Hábitos, muitas vezes, se você quer fazer uma coisa muito rígida, você vai acabar tendo problema com isso. Como eu falei lá antes, muita gente associa a coisa da leitura à hora de dormir. É quase como que a gente quisesse transformar os livros em soníferos. Sim, soníferos. Ixi, como fala? Sonífera ilha. Soníferos. Pronto, soníferos. E não é isso. O livro não é isso. O livro nos desperta, né? Às vezes ele faz a gente sonhar, mas ele nos desperta a realidade. Então a gente precisa ter essa consciência de ter uma atitude leitora. E aí eu vou também dizer de novo que o Murilo sempre fala, que é walk the talk, né? As palavras ensinam, os exemplos arrastam. Então se você desenvolve uma atitude leitora, você vai ter muito mais chance de influenciar o seu filho, a sua filha, a criança, os seus alunos a serem crianças leitoras. A criança, ela faz o exemplo mesmo, ela copia, ela quer, né, ela olha você, ela quer ser como você. Então, se ela te ver com o livro na mão sempre, provavelmente ela vai ter, né, essa vontade. Se ela estiver se questionando, perguntando, refletindo, estudando, curioso, ela também vai ter esse impulso. Então, walk the talk. Então, vamos ler para os nossos filhos. Onde tem livro, tem leitura. Vou falar mais sobre isso depois, mas gravem isso. Onde tem livro, tem leitura. Tenho livros pela casa inteira. Mas vamos agora para o quinto mito. Quinto mito. Estamos quase chegando no final. Depois vem as dicas. Então esperem as dicas, que as dicas são a parte mais legal, né? Que a gente bota em prática. Mas vamos lá. O quinto mito. O quinto mito é o seguinte: leitura, livro, literatura é responsabilidade da escola. Muitas famílias ainda acreditam nisso. Não foi uma, duas ou três vezes que eu escutei de pais, a criança grudadinha no livro, querendo levar o livro para casa, e o pai dizer assim: ah, mas ela nem sabe ler ainda. E eu pensar assim, sabe, com o coração: mas pai, você pode ler para ela. Você não lê para ela ainda não? Começa a ler para ela. Você pode ler para ela. Né? Ela é criança, ela é pequena, ela tem 3 anos, mas ela gosta de história, ela precisa ouvir história, é importante para ela. Ou então do pai dizer, depois que a criança ouviu a história na escola, a criança grudadinha, apaixonada pelo livro, querendo levar para casa para ler com o pai, e o pai dizer assim para mim: ah, mas ele já leu na escola. Tem que respirar fundo às vezes, gente. É realmente prova de fogo para uma apaixonada pela leitura. Perceber que muita gente não tem essa visão, não tem essa informação, não tem esse conhecimento, e que a gente tem que ter muita calma, muita solidariedade, tem que ser muito generoso com essas pessoas para poder mostrar para elas que literatura infantil é responsabilidade de todos nós, mas principalmente da família. É do pai, é da mãe, é do irmão, é do primo, é do tio, é da avó, e é também dos professores, é também da escola. A escola é muito importante. O papel da escola é fundamental, inclusive, porque nós vivemos em um país que não é um país leitor. Então, a escola promover ciranda literária, a escola promover eventos literários, fazer encontro com autores, fazer feiras literárias, proporcionar que as famílias tenham acesso à literatura de qualidade, né, nesses ambientes, no ambiente da escola, tudo isso é responsabilidade da escola. Mas ler para o filho em casa é responsabilidade do pai e da mãe. Despertar esse gosto, criar esse vínculo, fazer essa relação é responsabilidade da família. A gente precisa repensar essa relação, inclusive, que a gente tem com as escolas. A gente não pode reduzir a relação de família e escola a uma mera relação de consumo. A escola não é mero fornecedor de ensino. A família e a escola, primeiro a família, depois a escola, são os primeiros contatos que a criança tem com o mundo. Então, como a família entende o mundo, como a escola entende o mundo, vai ajudar muito a essa criança a entender o mundo. Então, muitas vezes é bacana porque a escola dá uma abertura maior, porque a gente estava aqui com a família, aprendendo a vida e de um jeito, e a escola mostra outras perspectivas, porque você vai se relacionar com mais pessoas. E isso é muito bacana. Então, a gente tem que pensar, nós famílias, como é que a gente pode levar a leitura para a escola? E a escola tem que pensar como é que eu faço para levar a leitura para casa. Então, é uma via, né, de união mesmo entre escola e família. A gente tem que ter muito cuidado porque muitas vezes a escolarização da leitura, vou chamar assim esse termo, não sei se existe, mas muitas vezes a escolarização da leitura, ou seja, a leitura obrigatória, a leitura sem escolha, a leitura, né, para responder uma prova, muitas vezes isso mata na criança, mata principalmente no jovem, o gosto pela leitura, o gosto por ler. Então a gente tem que repensar isso e ajudar a própria escola a repensar isso. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uns livros que eu conheci já coroa. Eu não conhecia, por incrível que pareça, o Murilo Rubião, que é um autor
fantástico, magnífico, incrível. Eu conheci através da literatura infantil. Mas olha que bacana se, por exemplo, uma escola, ao invés de obrigar que todas as crianças leiam um único título, possa, por exemplo, facultar que as crianças escolham entre 3, 4, 5 títulos, né? Cada autor vai ter uma obra, e elas possam comparar depois, que elas possam indicar para o outro a leitura. Entende como é muito mais interessante para o jovem, para a criança, que ela possa trocar? Né? Ela provavelmente vai ter muita mais vontade de ler, porque o colega disse, olha, muito bom, e ela já conheceu uma outra obra e já gostou, por exemplo, já se encantou, ela vai querer conhecer mais. A gente não pode reduzir a leitura nas escolas também, a formação para o Enem, para responder uma prova, né? É tão engraçado isso que muitos autores falam que eles mesmo não responderiam aquelas alternativas né, sobre a própria obra deles. Então, o que a gente precisa na literatura é essa literatura como abertura para o mundo. E é uma coisa que a escola, sim, tem a responsabilidade de fazer, né? De mostrar a diversidade, de mostrar os clássicos, de mostrar a leitura como algo tão importante, né? Para tudo na vida. Porque, assim, aquela coisa, para que serve a leitura de um livro literário? Serve para nada, mas serve para tudo, sabe? É diferente, você vai ler uma receita, você vai fazer receita. Você vai ler como consertar no manual, você vai consertar uma máquina no manual. Você vai ler como é que opera um coração, você vai seguir o passo de repente, né? Mas um livro de literatura, você lê um livro de literatura, serve pra quê? A princípio vai servir pra nada e muita gente acha que serve pra nada, mas serve pra você ser mais humano, serve pra você, né, olhar pro outro, serve pra você olhar pra si. Então serve pra tudo. Então a gente precisa dessa perspectiva pra criança, desse gosto que ela precisa desenvolver. Por exemplo, Jorge Amado tem tantos títulos porque todo mundo tem que ler só um. Então a gente tem que trazer para a escola essa perspectiva, né? A escola não pode se engessar numa leitura escolarizada, a família não pode achar que é responsabilidade só da escola, mas a escola sim precisa fazer sua parte, a família precisa fazer sua parte, porque a gente tem que estar junto. Repito, nós estamos num país que não é um país leitor. Se a gente quer formar crianças leitoras, a gente vai ter que formar um país leitor. E isso é a responsabilidade de todos nós. Então vamos para o sexto mito. Vamos para o sexto e último mito. Não que não existam outros, mas eu escolhi esses 6 pra gente bater esse primeiro papo. E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu percebi que é até uma dúvida que existe no grupo. Porque lá no Cri-Cri-Cri, na primeira turma, a gente fez um debate sobre contação de história. E uma das perguntas que me fizeram foi: mas Emília, não seria melhor pra criança a gente ler só o texto? Será que quando a gente entrega a imagem, a gente não tá matando a imaginação da criança? E aí eu respondi o seguinte: não, não mesmo. Você precisa entregar boas imagens. Né? Quando você entrega boas imagens para a criança, quando você entrega livros bem ilustrados para a criança, você está dando até além. Né? O livro ele não entrega só textos para a gente imaginar em cima deles. O livro entrega histórias. O livro entrega vidas. O livro entrega personagens. E o livro também entrega imagens quando é um livro ilustrado. E quando é um livro ilustrado, né, de verdade, aí sim você vai ver que muitas vezes essas imagens têm um potencial tão forte quanto o texto para nos fazer refletir, para nos fazer pensar, para nos fazer emocionar. Então a gente precisa ter essa qualidade nas imagens que a gente oferece para os nossos filhos. E eu diria mais ainda, eu acho que é importantíssimo a gente ensinar desde pequititico as crianças a ler imagens. Tanto quanto a gente ensina a ler e interpretar textos, a gente precisa ensinar a ler e interpretar imagens. Porque nós vivemos em uma sociedade que é um bombardeio de imagem todo o tempo. Então a criança precisa aprender a ler imagens. Eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês e eu quero mostrar isso. Eu acredito que a literatura infantil é a primeira galeria de arte de uma criança. Eu acredito isso sim de verdade. Acho que as crianças têm que ter acesso a livros ilustrados de qualidade. É a primeira galeria de arte. Vou mostrar pra vocês. Talvez o livro mais especial da minha vida, que é esse daqui, que minha filha mordeu todinho quando era criança. Ó. Então a gente pode, desde pequenininho, imagine uma criança de meses de idade teve acesso a essa galeria de arte daqui. Ou, por exemplo, meu filho adorava esse livrinho daqui, que é um livro que você vê que ele usa técnicas, que ele usa linguagens. Isso aqui é livro para bebê, viu, gente? Livro para bebezinho. É um livro famosíssimo para bebezinho. E ele vai brincando até com a própria forma do texto, com o projeto gráfico do livro. Então, isso tudo aqui vai dando para a criança outras perspectivas. Isso aqui também é literatura.
essa imagem, esse texto, essa história que se cria a partir da imagem. O que acontece é que muitas vezes a gente só tem acesso, lembra que eu falei lá da coisa do livro infantil? Aqueles livros que não trazem nada na imagem, só trazem a imaginação dada, pronta, de alguém sobre o que leu. Vou mostrar um outro exemplo. Esse livro aqui também eu sou apaixonada. Você pode trabalhar, por exemplo, os opostos com seu filho com um livro que tenha grande, aí um elefante, pequeno, um ratinho, aquela imagem já conhecida. Ou você pode, por exemplo, trabalhar com um livro desse aqui, se chama Duplo. E aí você tem, por exemplo, aqui, início, fim. Aí você tem, por exemplo, em cima, embaixo. Olha como um livro ilustrado, um livro bem pensado, como a ideia do livro e as ilustrações fazem completamente a diferença e fazem ela desbloquear, né, coisas ali na criança e ela vai começar a imaginar as coisas de outra forma também quando ela tem acesso a esse tipo de literatura. Por exemplo, você pode trabalhar um livro com seu filho as formas geométricas. Aí tem lá bola, aí tem uma bola desenhada. Quadrado, tem um quadrado desenhado. Ou você, por exemplo, mostra pro seu pequenininho esse livro aqui, Tim, que é a coisa mais fofa do mundo, e você trabalha dentro de uma história muito graciosa sobre diversas formas geométricas e você aprende com seu filho, você ensina para o seu filho através de uma história linda. Então, entende a diferença? Aí eu vou mostrar mais algumas coisas, tá? Porque eu amo esse tema. Por exemplo, não é só livro-imagem, né? Porque eu mostrei alguns livros que trabalham mais a imagem, mas esse livro, por exemplo, trabalha bastante a imagem e o texto. Ele é um livro baseado em uma letra de música. Inclusive, eu recomendo Renato Morricone para vocês, porque ele é maravilhoso em tudo. Ele fez um livro em cima da música do Luiz Tati, O Rei. E aí ele coloca o livro dentro de uma luva e ele escolhe esse rei Sol para nascer. Antes de você começar a leitura, a coisa mais linda. Olha como a ilustração, né, pega essa música e coloca em um outro suporte. Ele faz aqui, né, a pauta musical e ele começa com o sol. Olha isso, coisa mais linda do mundo. Então, assim, quando o ilustrador ele trabalha, né, artisticamente o tema, aí você vai ver que a coisa realmente faz... Aqui as imagens são novos inputs. O texto é input, a imagem é outro input, você imagina em cima disso aqui também. Ai, gente, é tão maravilhoso o quanto a arte, né, faz para as nossas crianças e pra gente. Depois eu guardo o livro na luva, vou mostrar pra vocês outro do Renato Morricone, por exemplo, esse livro daqui, O Bocejo, que é você dar um passeio pela história, né, através de um livro infantil, excelente para hora de dormir. Inclusive, olha que maravilha, começou do preto, no final ele termina todo branco. Então você vai vendo a história da humanidade, todo mundo bocejando. E a criança vai ficando curiosa. Meu filho mesmo pergunta, quem é esse, mamãe? Quem é esse, mamãe? Quem é essa? Então ele vai querer saber, ele fala Napoleão, sabe? Olha Charlie Chaplin. Então, assim, as crianças vão começando a conhecer através desses livros que são verdadeiros objetos de arte. E servem para histórias, né, novas, criadas, como, por exemplo, clássicos. Você pode oferecer o Três Porquinhos para o seu filho, né, da forma mais tradicional, por exemplo, aqui, que você tem as imagens como, né, a gente disse, mais óbvias e tal. Tem até isso aqui que, sinceramente, gente... Ai, isso aqui me chateia. Esses livros que vêm com um negocinho pra criança apertar e ouvir a história. A criança tem que ouvir a voz do pai e da mãe. Não é pra ficar ouvindo um narrador, não. Não sei que seja um narrador incrível, sabe? Tipo o Cid Moreira narrando a Bíblia. Eu lembro que eu era criança, eu colocava aquele CD, eu achava assustador, mas eu adorava. Eu ficava ouvindo aquela voz, assim... Enfim, mas aqui não é uma voz mais, assim, normal. E o texto já é reduzido, já é bem, né, prejudicado, as imagens são mais óbvias, então você pode ler assim, ou você pode, por exemplo, procurar um Três Porquinhos Assim, que é um livro-imagem com cores bem diferentes, bem fortes, com perspectiva bem forte, com imagens que você vai pensar a história. Então é o oposto, né? Quando você pensa, você imagina em cima do texto, você pode imaginar em cima da história também. E aí no final ela traz a versão, né, original do texto aqui, para os pais que não lembrarem, quiserem reler. Então, o livro-imagem, o livro ilustrado, né, mesmo o livro que não é só imagem, mas que junta texto com ilustração, é maravilhoso. E a gente tem que pesquisar. Aí entra a parte do pai e da mãe ativa de ir à pesquisa. Então, eu vou mostrar um último exemplo, dois exemplos aqui rapidinho. Uma outra coisa que eu acho que a literatura infantil também entrega, é o maior presente, um dos maiores presentes, é da gente conhecer o mundo. Então, por exemplo, eu amo esse autor aqui, o Christoph Koch. Ele nos faz passear por diversos lugares diferentes do mundo através das ilustrações do livro. Por exemplo, esse daqui a gente pode conhecer a Índia, né?
em uma perspectiva bem interessante, com textos bem interessantes e com imagens que dizem muito. Eu acho que as crianças sozinhas não vão conseguir imaginar a Índia ainda se elas não conhecem nada que diz respeito. Então aqui são inputs para ele ir imaginando, para ele começar a criar a perspectiva, daqui ele vai para uma pesquisa, daqui ele vai assistir um filme, daqui ele vai conhecer mais, e ele vai imaginar também o texto. Então, quando a gente pensa em ilustração, o que a gente precisa é de ilustrações que não sejam ilustrações óbvias, que não deem de bandeja, que não entreguem, né, para criança. Por exemplo, Pé de Bicho. Esse livro é incrível, muito fofo, para criança pequena também. Ele trabalha coisa de contar, né, que a gente gosta muito de livro que conta, livro que ensina. Então, esse aqui ensina a contar, mas ele vai trazendo os animais brasileiros. Então, a criança vai conhecendo, né, a fauna brasileira. Para isso que é incrível. Então ele vai acompanhando, primeiro ele conta, enche a árvore, depois a árvore vai começando a esvaziar. Então é uma conta, ele conta crescente, decrescente, mas com arte. Então arte literatura é arte. Né? A gente precisa ter essa perspectiva de literatura como arte. Não se deixe enganar pelos mais vendidos na livraria muitas vezes, pelas ilhas na livraria que você entra, por aquelas feiras em shopping que você não encontra quase nada disso. Então a gente tem que pesquisar. Mas lembrando, nós somos iniciantes. Não tem problema, vou mostrar pra vocês o primeiro livro que eu li pro meu filho. Cadê ele? Deixa eu botar aqui. Foi esse daqui, ó, gente. O primeiro livro preferido do meu filho foi Tom Trator. Que eu até ranquei, que tinha um negócio de apertar, eu ranquei. Mas esse foi um dos primeiros livros que eu li pro meu filho. Eu li esse livro centenas de milhares de vezes. E hoje meu filho teve acesso a muitos livros. Eu considero que ele é, sim, um leitor. Mas ele começou aqui e tá tudo bem. Eu também era uma iniciante, eu também tava querendo oferecer o melhor, mas eu não conhecia. Hoje eu conheço mais. Então, uma coisa que eu vou dizer pra vocês é aguardem, que agora vem as dicas. Tchan, tchan, tchan. Pronto, agora que já passamos pelos mitos, vamos às dicas. Anotem se quiserem, mas principalmente coloquem em prática. Então, minha primeira dica vem para responder uma pergunta que eu sempre escuto, talvez a que eu mais escute, que é assim: Emília, quando eu devo começar a ler para o meu filho? Aí, antigamente eu respondia, desde a barriga? A leitura intrauterina é muito benéfica para você e para a criança, então quando estiver ali no forninho, comece a ler. Aí que a pessoa olhava para mim com aquela cara assim de, valeu, muito obrigada, e ela pensava, no próximo filho eu começo então. E eu comecei a perceber isso, e eu falei, eu tô respondendo errado, não é isso. E a resposta é muito simples, então anota aí, a resposta é bem simples. Sabe qual é a melhor hora de começar a ler pro seu filho? Agora. Agora não, já. Que a mãe vai me entender essa brincadeirinha. Agora. Comece agora. Se seu filho tá na barriga, comece agora. Se ele tá no seu braço, comece agora. Se ele já tá com um ano, andando, caindo pela casa, puxando o livro da sua mão, comece agora. Se ele já tem 3, 4, comece agora. Se ele tá com 5, 6, se ele começou a ler sozinho já com 7, 8, comece agora. Se seu filho é adolescente, comece agora. Sempre é tempo de começar. Sempre é tempo, né, de estimular o seu filho à atitude leitora. E sempre é tempo de você começar também. Então comece agora. Esse é o melhor momento de começar. Agora. A segunda dica que eu tenho para você é espalhe livros pela casa. Onde tem livro, tem leitura. Eu vou contar para vocês que uma vez eu viajei em uma viagem de carnaval. Várias crianças, quase 10 crianças numa casa. E eu levei uma sacola de livro. Eu até virei piada, o pessoal falava, vai levar os livros pra passear, Emília? Eu falei, vou. E carregando aquele peso, quando eu cheguei na casa, eu distribuí o livro nos vários cômodos da casa. Coloquei na sala, coloquei na varanda, coloquei perto da mesa. Livro ali estrategicamente perto da televisão, estrategicamente colocado. Resultado, no final da viagem, todas as crianças tinham lido. Todos os adultos tinham lido para alguma criança. Tio tinha lido para sobrinha, pai tinha lido para filho, avô tinha lido para neto. Os próprios adultos muitas vezes paravam e liam sozinhos e depois, procuravam uma criança para ler junto. Então, onde tem livro, tem leitura. Quanto mais livro espalhado pela casa você tiver, esquece aquele livro no sofá, coloca um livro ali na mesa na hora de tomar o café da manhã. Tudo isso vai estimular a criança a se interessar mais pelo livro. Então, onde tem livro, tem leitura. A minha terceira dica é: coloque literatura infantil na sua programação cultural. Se você não tem uma carteirinha da biblioteca pública da sua cidade, visite a biblioteca pública da sua cidade ou as bibliotecas públicas da sua cidade. Conheça, leve seu filho em livrarias.
né? Permita que ele brinque, que ele procure, que ele escolha o livro, né? Você também pesquise, chegue lá, folheie e leia e veja qual livro que mais te emociona, qual livro que mais te diverte, qual livro que você mais gosta. Lembre que seu filho vai sentir, né, a sua emoção ao ler o livro. Então, quanto mais você gostar daquele livro, mais fácil vai ser você cativar o seu filho naquela leitura. A programação cultural, lançamento de livro. Nossa, é tão bom você ter a possibilidade de colocar o seu filho ao lado de um autor, né? Quando eu era criança, eu ficava imaginando quem era o autor, quem é o autor, até que eu conheci uma autora. Isso foi tão, assim, importante pra mim até hoje como escritora. Eu penso, caramba, ter conhecido Mabel Veloso quando eu era criança, sabe, me abriu os olhos. Leve para peças de teatro baseadas em livros infantis. Eu me lembro tanto da peça que eu assisti na escola, do Caso do Vestido, de Drummond, e o Sobre Isso e Aquilo, da Cecília Meirelles. Nunca esqueci. Então leve a peças teatrais que sejam inspiradas em livros. Seja parceiro da escola. Se sua escola tem uma ciranda cultural, não coloque o livro mais barato, o livro mais que você tiver qualquer coisa em casa. Não escolha o melhor livro da sua estante, leve para a escola. E coloque no grupo de WhatsApp lá, pais, vamos fazer uma ciranda literária muito boa e que todo mundo leve. É a maior economia do mundo. Você vai pagando um livro e receber, não sei, 10, 15 livros, dependendo de quantas crianças tem na sala do seu filho. Olha que coisa maravilhosa. E todo mundo vai poder circular boa leitura. Outra dica que eu tenho para vocês é fale com os outros sobre leitura. Fale com quem você, né, o que você tá lendo. Meu sonho é um dia ir no parquinho, tá lá com os meus filhos, alguém me falar: ai, você viu aquele livro novo, maravilhoso, que saiu, já leu? Aquele livro para criança, seu filho gosta de ler? Olha, eu tenho essa dica daqui. Então, a gente fala sobre tanta coisa, né, no parquinho, nos grupos de WhatsApp. Nossa, quase nunca tem dica de leitura nos grupos de WhatsApp. O meu grupo de leitura é uma exceção, porque tem eu que sou autora, que até falo muito pouco, vou até melhorar isso, mas tem uma dona de livraria que sempre tem eventos e ela posta, mas normalmente não tem muita coisa sobre livro infantil. Conversem, os pais precisam falar sobre isso. Na literatura infantil tem que virar assunto de pai e de mãe. Eu fiz uma pesquisa não científica, tá? Que foi o seguinte, eu acompanhei durante um tempo 10 pessoas, 10 pais ou mães, a maioria mãe, mas tinham 2 pais lá no meio. 10, durante um tempão. Diferentes entre si, mas todos com muitos seguidores, muito aclamados na área que eles atuam, em áreas diferentes, inclusive, alguns artistas, alguns empresários, alguns, enfim, gente de todo tipo, cantores. 10, só 2 postaram sobre livro. Será que livro não dá like? Será que é isso? Ou será que é porque a gente lê pouco? Eu quero acreditar que essas pessoas leem para os seus filhos. Eu tenho quase certeza que elas leem para os seus filhos pelo perfil que elas são. Mas por que a gente acha que esse não é um assunto atrativo? Por que é algo que a gente não fala? Será que a gente aprendeu lá e tem algum lugar que não lê coisa de intelectual ou lê coisa de nerd? Tem gente que pensa isso. Ou não, leitura não é um tema muito pop. Mas quero dizer pra vocês que as 2 pessoas que postaram tiveram muitos likes, até mais like do que tinha assim nos posts próximos. Então sim, ler pode ser pop, a gente tem que fazer leitura ser pop, ser um assunto. Eu acredito muito nisso, eu sonho no dia que literatura infantil vai ser assunto de parquinho e assunto de grupos de WhatsApp. Esse é o meu sonho. Eu tenho um sonho. E principalmente, né, para terminar, walk the talk, né? As palavras ensinam, os exemplos arrastam, né? Leia para você. E se você não lê para você, leia para o seu filho com amor, com verdade, com vontade, sabe? Se dê o direito de conhecer, de pesquisar e de errar e acertar. Como eu disse, eu já li muito livro ruim, mas sou grata a eles também. E a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a escolher. E tem uma dica também muito bacana. Existem muitas pessoas que fazem essa curadoria, que dividem essas experiências, principalmente no Instagram. Eu quero indicar 5. A Cigarra e a Formiga. Ela é maravilhosa, ela tem um canal no YouTube incrível. Sigam, ela dá dica quase que todo dia e só livro bom. Sobre Isso e Aquilo, a Daisy. Sobre Isso e Aquilo, que é a Ana Cruz, também eu diria que ela é uma especialista, ela conhece tudo, ela assim é incrível e ela tem o Sobre Isso e Aquilo. Tem o Kids Indoors, que é maravilhoso também, que é da Gi. E ela é uma enciclopédia, Gi da KT, Kat, que é uma enciclopédia, ela sabe tudo, foi o primeiro Instagram, o primeiro blog materno sobre literatura infantil. Tem o Conta Outra Vez, que é a voz mais doce que conta história que eu já vi na minha vida, que é da Nesma, também tem ótimos livros. Conta Outra Vez. E tem também, né,
A Mãe que Lê, vai lá no @mãequelê. Lá tem dicas de livro infantil, tem resenha de livro, a gente pode se aproximar. Eu passei a ler mais e melhor quando eu comecei a seguir outras mães leitoras, então essa é uma dica que vale muito a pena. E tem muitos canais também de contação de histórias, se você quiser aprimorar um pouco a sua contação, assiste outras pessoas contando. Tem a Fafá Conta, que é incrível, tem a Carol Levi com Y no final, que é maravilhosa, e tem um Conto que Conta também, que eu acho incrível, então já vão aqui 3 dicas, né, que, enfim, procure, né, conheça, porque vale muito a pena. Então eu quero desejar para vocês todos que me ouviram até aqui ótimas leituras. Eu vou deixar 2 bônus para vocês, surpresas. Vou contar. Um vai ser o meu livro novo, vou colocar um slidezinho aqui para vocês terem acesso, porque ele tem tudo a ver com o que a gente conversou, né, nesse bate-papo. E a outra coisa que é só para quem quer, que na verdade eu quero uma ajuda, certo? Eu quero uma ajuda. Eu escrevi uma história, a história do Mugrilo, do Xoxin e da Maria Valentina. E eu escrevi essa história, quando eu terminei o curso, eu sentei, escrevi. Mas eu acho que ela ainda não tá redonda, eu acho que ainda precisa ajeitar ela. Mas eu queria mandar para algumas pessoas para ter feedback. Então, se você quiser receber, me manda um e-mail em contato@mãequelê@gmail.com, que eu te mando e você me responde, porque eu gostaria muito de poder oferecer para todos os cri-cri-cris um suporte mesmo, um módulo literário, não sei como dizer isso, uma aventura pra gente relembrar as coisas que a gente aprendeu no Cri-Cri-Cri. Eu fiz questão de trabalhar todos os temas que o Murilo trouxe, né, encaixando nessa história. Eu acho que a história tá bacana, mas eu acho que ainda falta alguma coisa e eu acho que são vocês que vão me dar esse feedback pra gente deixar redondinho e quem sabe ser, né, um recurso aí bacana pra todo mundo receber. Então, boas leituras pra vocês, até a próxima e nos vemos! Beijo! E assim, fazer o merchan, né? A menina da cabeça quadrada, da raiz do cabelo até a ponta do pé, a jacarezinha que mordia, Felicidade de Bicicleta, todos esses livros podem ser comprados no mãequelê.lojaintegrada.com.br. E os livros personalizados, Uma Pequena Grande Aventura e a coleção Show de Bola, pode ser encontrado no www.meutibi.com.br. Tibi é T-I-B-I, assim, ó. T-I-B-I. Então, muito obrigada a todos de novo e boa leitura. Beijos! Juro que é minha última aparição, mas eu não podia deixar de dar essa dica pra vocês, que são livros para os pais lerem e refletirem mais sobre essa missão que é ler para um filho. Ler e Brincar, Tecer e Cantar, da Yolanda Reis, é uma leitura, assim, emocionante, maravilhosa, dessa super especialista, escritora também, é incrível esse livro. Ao Revés do Avesso, Leitura e Formação, do Luiz Percival, é um livro que vai te colocar do avesso, mas que vai depois te tirar, é um livro que eu recomendo demais mesmo. E o outro é Narrar, Ser Pai, Ser Mãe, Ser Pai e Outros Ensaios sobre a Parentalidade, do Celso Guttenfreund. Ele traz vários conceitos assim densos da psicanálise, mas de um jeito tão bacana, e ele mostra a importância da voz da mãe, da voz do pai, da narrativa, da contação de história, em um livro muito bem escrito. Recomendo para vocês. Boas leituras!